Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03 agora, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @Gente que Fala, e no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta e fala pelos telefones 3580 e 50525555. Hoje, sexta-feira, como de praxe, como de costume, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a AFAM, e com a Coordenadoria das Entidades Representativas das Polícias Militares do Estado de São Paulo, CRPM. Hoje aqui conosco, na bancada do Gente que Fala, o Coronel PM, advogado e psicólogo Roberto Alves dos Santos. Seja bem-vindo, Coronel Roberto, mais uma vez ao Mauro, muito obrigado. Sempre uma oportunidade importante para você. Todos os assuntos que estão permeando o dia a dia e dar notícias sobre a estrutura das polícias, né, das polícias militares, principalmente do Estado de São Paulo. E os assuntos que estão aí permeando no dia a dia, o que está bombando agora é essa história de ontem, hein, Coronel? A quadrilha fortemente armada que roubou uma carga milionária de ouro dentro do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, onde ocorreria um embarque do material em uma aeronave. Os ladrões usaram veículos clonados com a identificação da Polícia Federal para entrar no local e realizar o roubo, cujo prejuízo foi estimado em 123 milhões de reais. Ninguém ficou ferido, os criminosos estão sendo procurados pela polícia por enquanto. Coronel, como é que o senhor observou essa ação extremamente ousada dos ladrões com viaturas caracterizadas como se fossem da Polícia Federal? Bom, é importante dizer que isso aí não é novidade. Nós não tivemos há não muito tempo atrás um evento em Viracopos, em que tinham diamantes, outras joias preciosas, levaram mais de 50 milhões, até hoje ninguém identificou os autores. Porque esses crimes são perpetrados por profissionais, pessoas altamente qualificadas, que fazem uma preparação. Imagine, não é um crime eventual, não é um oportunismo. São informações privilegiadas, sabendo significativo. Isso vem sendo engendrado há muito tempo. Então, quando você tem um tipo de profissional nesse sentido, ele vai captar as informações do meio, esse tipo de transporte deve ser normal. Agora, imagine só, é tão normal que não significa. Como é que você tem um patrimônio de 110 milhões em ouro e diamante e outras joias, e não tem uma estrutura de segurança diferenciada? Justamente porque não acredita que acontece dentro do aeroporto, naquela condição. Agora, para o criminoso, como é que eu consigo chegar dentro do aeroporto sem chamar polícia? Então, fazer um fake de uma viatura é muito fácil. Você entra em qualquer site, aí vê qual é o adesivamento da viatura, manda fazer. Hoje você tem impressora 3D que faz quase que a viatura. Então, não é difícil ter uma viatura camuflada. Com informações privilegiadas de como entrar, de como fazer, porque a Polícia Federal tem livre trânsito dentro do aeroporto. É muito fácil. Tendo a informação, tem informação, tem informação. A polícia vai chegar, um trabalho bem investigado, bem elaborado nesse sentido, chega, até porque ter ouro não vale nada. Vale quando você tem o interessado pelo ouro. Se ele vai desfazer, se ele vai derreter, se ele vai transformar isso, a gente não sabe. Mas tem que ter o interessado, quem compra ouro. Então, tem informações. As polícias também vão ter informações e possivelmente até alguns desses autores pode ser identificado. Mas o sistema, ou o esquema vai continuar. Porque são pessoas profissionalizadas, tendo conhecimento. O que acontece hoje, Mauro, dentro do nosso dia a dia? Porque como é que alguém invade uma pessoa
Comando de Operações Especiais, o COI, da Polícia Militar. Seja bem-vindo, Major Gentil. Bom dia ao senhor, bom dia a todos os ouvintes. E também conosco o Coronel Valmir... Não? Então, apenas aqui o Major Gentil Epaminondas. Major, a gente começou aqui o programa falando com o Coronel Roberto Alves a respeito dessa ação classificada como cinematográfica ontem no aeroporto de Cumbica, com o roubo daquela quantidade toda de ouro. Como é que o COI avalia tudo isso, essa questão de informações para poder agir dessa maneira? Falsificação de viaturas, até aí, uma situação até simples, né? Simples. Como falamos aqui, porque você... a Polícia Federal tem um acesso livre ao aeroporto, mas a ponto de chegar onde estava a carga e de levar tudo aquilo em apenas 3 minutos. Exatamente, é uma operação orquestrada, planejada, e onde eles buscam maneiras de ludibriar, né, tanto a segurança e quem ensaiar. Teria ocorrido certamente uma tragédia com ali um confronto entre os bandidos e o pessoal do aeroporto. Exatamente. E poderia ter ocorrido da vitimização daqueles homens até qualquer tipo de observação de quaisquer das polícias. Tem polícia federal, você tem polícia civil, tem polícia militar dentro do aeroporto. Se tivesse, eles não conseguiriam ter saído de lá como saíram. Eles fizeram exatamente assim. Mesmo tendo um suporte armado, eles não querem o confronto, porque praticamente inviabilizaria a ação criminosa. Eles foram muito bem preparados, eles sabiam exatamente como a Polícia Federal frequenta porque a Polícia Federal não passa com viatura em todo lugar o tempo todo. Então, sabia que não ia ter viatura da Polícia Federal, sabia que não é uma área que a Polícia Civil estaria preocupada, porque... Então, eles têm muita informação. É um crime que vem sendo engendrado há muito tempo, não é uma coisa simples. É uma carga muito importante. Da onde vem a informação? Então, o que menos interessa nesse tipo de crime é confronto, porque eles teriam praticamente inibido a ação criminosa. E o que você tinha destacado antes, aquela carga tinha já um destino. Ninguém vai roubar ouro porque não vai ter o que fazer com ele. Se você não tiver o destinatário, tanto ouro, as pedras preciosas de uma forma geral, que como tinham outras, você não tem nada na mão, você não tem dinheiro. Eles não são banco central, eles não precisam dessa estrutura. Eles têm, com certeza, já tem o destinatário. Se você começar a acompanhar de onde veio, para onde ia, quem tem interesse nesse tipo de carga, nesse tipo de objeto, você acaba chegando, de alguma forma, identificando a autoria e, eventualmente, prendendo os autores. Mas o que acontece? Nós já tivemos exemplos anteriormente que crimes semelhantes aconteceram e que os autores estão aí. Talvez até seja a mesma quadrilha, né, que fez há 2, 3 anos em Campinas, Viracopos. Também levou uma quantidade de quase 50 milhões em joias. E ouro também. Então, assim, eles são muito bem preparados. Agora, é despreparo das polícias? Não.
minutos. Se fosse 4 minutos, não daria tempo. Então, é um time muito bem preparado. Quem acompanha uma série da Netflix, La Casa de Papel, é um negócio muito bem feito. São pessoas... Quais são os recursos que a polícia tem? A gente já viu o pessoal trabalhando ontem, as viaturas as falsas viaturas, né, foram largadas pelo caminho, a coleta ali das impressões digitais, enfim, a polícia já está fazendo o seu trabalho investigativo, trabalho, que é o que sobra. Então, digitais não vai ter. Você vai pegar câmeras, você vai ver. Uma carga dessa não dá para ser transportada facilmente. Então, o funcionário foi refém. A família estava... A polícia militar que atua em situações cuja complexidade e periculosidade exigem treinamento, equipamentos e ações diferenciadas. Criado inicialmente com foco na localização e captura de criminosos em áreas rurais, matas e serras, o COI hoje atua muito no ambiente de cidades, especialmente em áreas de interesse público e segurança. Major Gentil, quais são os tipos de missões do COI? Como o senhor disse, as missões em áreas de mata, busca de marginais, pessoas perdidas em mata, aeronaves perdidas, né? Hoje... É que existe a prevenção e existe a atuação em ocorrências, mesmo, situações de crise. São essas duas vertentes. Exatamente. Nós temos hoje, nós efetuamos operações em favelas, né, em comunidades, onde é feito um planejamento prévio, um estudo daquela região, e nós utilizamos uma técnica chamada de conduta de patrulha. Conduta de patrulha é a técnica de progressão a pé, com uma tropa, que a gente desloca de um ponto a outro, utilizando todas as técnicas para a redução do risco para os policiais e para o cidadão de bem. Então, essa conduta, esse tipo de policiamento a pé, com essa técnica, vem crescendo muito com o crescimento das cidades, que exigem esse tipo de resposta da polícia, para que aquela área não deixe de ser patrulhada e que o Estado não abandone aquela região e mantenha a lei ali. Então, hoje, nós temos um curso que é ministrado a todos os policiais militares, voluntários, assim como policiais de outras instituições de todo o Brasil. Dentro da Polícia Militar é o estágio de maior procura por policiais, em virtude dessa necessidade. Nós temos regiões de São Paulo que concentram a dificuldade de acesso da polícia em virtude do terreno, da geografia, que exige uma resposta especial por parte da polícia. Então, essa procura é em virtude da necessidade do policial ter esse conhecimento para aprimorar o atendimento à sociedade. Quanto tempo no COI, Major? Há 2 anos eu comando de operações especiais. Como é que foi a sua ida para lá? Eu trabalhei... Antes de falar dos treinamentos, que são super difíceis, né? Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Eu era capitão do 1º Batalhão de Choque, na Rota, onde fui 2º tenente, 1º tenente, capitão, e em razão da minha promoção a major, eu recebi esse presente do então comandante-geral, o coronel Nivaldo, essa missão, e já era cursado, eu
eu possuo o curso de operações especiais e há 2 anos, graças a Deus, com muita honra, comando essa tropa valorosa e diferenciada. Coronel Roberto Alves, como é que você avalia a imagem positiva que o COI tem diante da população? O COI, como as unidades especializadas da Polícia Militar, merecem elogios efusivos o tempo todo. A população reconhece, né? Falar da própria estrutura parece até egoísmo nosso. Mas quem aclama, nós temos vários documentos importantes em que, se não for especializado, o próprio Gentil falou, sim, e por isso que você tem o suporte. Não tem a eficiência que se necessita. Se tiver complicada, mas desafiadora que você enfrentou até aqui nesses 2 anos no COI? Nós tivemos 2 ocorrências envolvendo caixa eletrônico e inicialmente na região do Vale do Ribeira e a última em Guararema, onde o COI esteve presente juntamente com a rota. Em virtude da quantidade de marginais e o tipo de armamento utilizado. Então, esse tipo de ocorrência dá para exemplificar uma ação importante do COI. Essa técnica de progressão dentro de uma área urbana e confrontar com vários marginais armados, através do treinamento do nosso homem, trazem um resultado aceitável no final de uma crise dessa. Então, como o coronel falou, o mantenimento do treinamento, o treinamento constante, possibilita ao policial que opere em qualquer lugar, em qualquer situação e a qualquer hora. Não é a palavra operações especiais ou a farda diferenciada que vai diferenciar a ação do profissional, e sim seu treinamento, o seu conhecimento, o seu grau de adestramento. E o Comando de Operações Especiais busca, existe um trinômio de operações especiais que é baseado em treinar, dar treinamento e operar. E isso, graças a Deus, a gente vem aumentando muito as nossas ações, as prisões, as apreensões e a nossa presença, principalmente nas comunidades aí mais longínquas, onde existe a necessidade de um policiamento diferenciado e com uma resposta adequada que o cidadão de bem
tenha essa sensação de segurança, onde ele confie na sua polícia e saiba que esse policial ele está bem preparado, bem armado, pronto para defendê-lo. Agora presente aqui também no estúdio, o advogado, jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, prazer estar aqui com você, com o Coronel Major. Acredito que já se sabe que o trânsito está horrível. Não foi a única vítima. Recentemente a ação de Guararema, onde eles estiveram presentes lá com a rota. No início do programa falávamos aqui com o Coronel Roberto Alves sobre a ação cinematográfica no aeroporto de Guarulhos ontem. Juntando essas duas situações, Guararema e Guarulhos, sua avaliação sobre essa ousadia dos bandidos? Bom, nós vivemos hoje um período estranho, né? O Adércio é um louco que agiu sozinho, né? Mais de 1.000 personalidades da República foram grampeadas por 2 moleques do interior. Então, quer dizer, nós estamos vivenciando a morte da inteligência policial no Brasil. Né? E sem inteligência policial fica muito difícil você fazer ação de choque. Né? Nós temos elites na polícia muito bem preparadas, o COI é um grande exemplo, né? Mas está faltando uma inteligência integrada no Brasil. Isso, para mim, é patente. Uma ação ousada como essa, 700, para você ter uma ideia, 1 grama de ouro, hoje, no mercado, está R$ 172. Nós estamos falando, portanto, de um roubo de quase 200 milhões de reais. Qualquer organização, seja terrorista, seja criminosa, seja política, estaria fazendo a festa com esse valor roubado. Como é que isso pôde ser feito de tal maneira? De cinematográfico, a gente pode observar que não foi nada, porque efetivamente foi filmado. Né? Quer dizer, está faltando o isolamento. Foram presos. Foram isolados os presos? Não foram. Nem esses, nem os que foram presos por conta do hackeamento. Tem contato com todo mundo. Contato até com os advogados. Né? Quer dizer, o que nós estamos observando é que nós fizemos uma legislação de segurança contra os inimigos do Estado, contra a lei contra crimes organizados, a lei antiterrorismo, a legislação que estabelece as possibilidades, inclusive, de investigação mais firme em relação a organizações criminosas. Nada disso está sendo aplicado. Então, nós podemos constatar a falência do sistema de segurança hoje no Brasil. A que você atribui, Pedro? Eu atribuo, primeiro, a uma infiltração abolicionista violenta no judiciário brasileiro. Nós temos um judiciário que trabalha contra a segurança de Estado. Segundo, uma polícia despreparada ideologicamente. Ela tem sido minada, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito federal, sistematicamente nos últimos 30 anos. 30 anos em que um indivíduo que se destaca numa operação armada, por exemplo, ganha um processo em vez de uma medalha. Aliás, como muito bem disse o próprio presidente Bolsonaro aí, recentemente. 1, 2, 3, é a 4ª geração. Eu advoguei na Justiça Militar há anos. Posso falar isso, eu vejo. Nós estamos gerações e gerações, carreiras e carreiras de policiais que ganham processos em vez de medalhas nas suas ações. Então, é óbvio que nós temos hoje um clima de impunidade, um tráfico de armas desregrado, uma população desarmada e a bandidagem extremamente bem armada. Né? A ponto do COI ser utilizado hoje, em vez de ser uma tropa aquartelada para momentos especiais, ela é praticamente utilizada como uma segunda tropa de choque com uma rota no estado de São Paulo. Isso no nosso estado, que é o melhor do país. Imagine a situação no restante. Agora, vamos fazer um paralelo pequenininho. Demoramos anos para desvendar o roubo do Banco Central. 300 milhões de reais foram roubados. Nesse período, o dinheiro todo foi se esfacelando, né, em brigas entre quadrilhas, corrupção policial, polícia roubando. Né?
E agora o que eu pergunto é o seguinte: quanto tempo vai demorar? Porque cada dia, cada semana, cada mês deste roubo aqui é o achincalhamento da política de segurança pública e o reforço da corrupção. É essa a minha visão hoje disso. Eu queria só fazer assim uma ressalva em relação à falta de inteligência das polícias, que não é. Esse roubo aconteceu em uma área privada. É uma atuação privada ali da Infraero. As polícias fazem a sua. Ela tem uma limitação, né? Tanto que eu falei, a Polícia Civil, a Polícia Militar não pode frequentar aquela área onde aconteceu o evento. Então não é a segurança pública a responsável por qualquer ineficiência. Não, guarda. Agora, a inteligência, e foi citado dos outros eventos, nós temos um serviço de inteligência muito bom. Só que a inteligência serve para os dois lados. A inteligência, hoje você pega a informatização. Chegou nos 2 ou 4 personagens, hackers, crackers que fizeram esse crime contra míopes, que é muito fácil. Isso vai acontecendo todo dia, em todo lugar, na China, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, infelizmente, a vulnerabilidade é muito grande, porque o que você precisa para cometer um crime bem feito como esse? Informação. Participação. De quem? De pessoas que não deveriam participar. Exatamente. Mas isso existe, isso é do ser humano, da fraqueza do ser humano. Graças a Deus, nós temos estruturas policiais muito bem preparadas no Brasil. O Brasil hoje é reconhecido pela qualidade do profissional. Vamos falar em estrutura, que falta muita coisa, mas a qualidade profissional. Entre as melhores polícias do mundo. Então, o nosso profissional, ele segue um sistema legalista, independente do governo, ele não pode realmente afrontar ideologias, nós não temos, e não interessa se é de esquerda, direita, se é de centro, não interessa, a polícia é legalista, ela presta um serviço, não presta um serviço para o governo, para o governador, para o presidente, presta um serviço legalista para a população, o destinatário nosso é a população. Nós não vamos cumprir ordem absurda. Se um governador falar a partir de hoje a polícia faz, não faz. Está previsto em lei? Não está. Então, nós, felizmente, temos no Estado organizado polícias muito bem estruturadas. Agora, que o criminoso hoje, ele se prepara. Policial. O crime vai acontecer, vai continuar acontecendo. Frio, chuva à noite, tendo que enfrentar montanhas e penhascos com pouca água e comida. Nós estamos falando do treinamento para a admissão dos policiais militares no COI, que é o Comando de Operações Especiais que estamos falando aqui, no qual menos de 10% se formam, quase todos desistem, e até quem não sobreviva nesses treinamentos. Quem assistiu à Tropa de Elite, por exemplo, que retrata o BOPE no Rio de Janeiro, tem uma ideia do que a gente está falando. Major Gentil, o Coronel Roberto Alves acabou de falar como é que está o nível de preparo da bandidagem para as ações como essas que a gente está destacando aqui. Como é que é o treinamento do COI para superar tudo isso que a bandidagem anda fazendo por aí? Então, até aproveitando o gancho da nossa conversa, acho que a população ela tem que manter a esperança com o governo. E então, com
Então, ali, foi na região do Vale do Rio. Cerca de 12 indivíduos estouraram um caixa. E conseguimos. Não conclui. Por quê? Nessa formação são tratados por números Sim, e não pelos nomes? sim. Qual a razão? Para não haver diferenciamento. Para que ele saiba que. Se não. Então, se E que elimina muita gente, qual é a parte mais difícil? O que elimina mais? todas as coisas. Eu imagino aqui. Deve ser difícil, já vai eliminando logo de cara. Porque o treinamento. Eu acompanhei desde a década de 80, né? Então a gente vê, quer dizer, a técnica do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de São Paulo é similar à que os Boinas Verdes fazem nos Estados Unidos. Né? Até falando em inteligência, Coronel, é interessante porque é uma tropa de resposta pronta, né, para serviços de inteligência, Sim. como é os Boinas Verdes. Né? Então, são pessoas que não sabem o que acontecerá nos próximos minutos. Mas tem que estar preparado para pior o chamado, tem a que estar missão. preparado para o pior sempre. As condições sempre são inamistosas, sempre são difíceis, e ele tem que estar preparado. A pressão, imagina, a pressão emocional, psicológica, a física talvez seja.
problema em casa, que tem problema na rua, que chegou no trânsito, que está parando, tem problemas que qualquer cidadão tem, só que na hora da atividade profissional, na realização do seu mistério, ele tem que apagar tudo aquilo, estar dentro daquele profissional com o mais alto grau de exigência, porque ele não está individualizado, ele representa uma instituição e está todo mundo observando, esperando que ele ofereça o melhor. Para oferecer o melhor o tempo todo, independente das condições e das circunstâncias, realmente você tem que exigir do profissional. Por isso que você admira. Dentro da instituição, os próprios policiais admiram especializadas. Olha, o governo de São Paulo anunciou uma nova identidade visual para as viaturas da Polícia Militar, nas cores vermelho, cinza e preto, aplicadas sobre o veículo branco, e o desenho do mapa do estado de São Paulo em suas laterais serão substituídos por uma versão predominantemente branca, com pequenos detalhes nas cores já utilizadas pela PM. Segundo o governo de São Paulo, o novo layout possibilita a economia que pode ser revertida para a aquisição de novos carros. Pedro, você já demonstrou aqui, você já falou da sua indignação em relação à questão da inteligência, que deveria ser mais bem observada de perto. Aí a gente vê uma notícia como essa de mudança de layout de viatura. Mas é fundamental. O que aconteceu? É fundamental? Lógico, o que aconteceu? Primeiro, nesses últimos 30 anos, vamos voltar um pouco para a inteligência, é o único país do mundo, o Brasil, que faz concurso público para espião. Você tem a Agência Brasileira de Inteligência, você abre o concurso público, põe um edital, né, nomina os candidatos no Diário Oficial e ainda estabelece quem são os eleitos. Se não tiver... No governo Lula, paga 100 e tantas viaturas com giroflex, da BIM. Da inteligência, que deve estar camuflado. Então, dentro desse espírito ridículo, nós tivemos uma experiência na época do governo Covas, né, de que tinha que acabar com a militarização da polícia. Então, tinha que mesclar polícia civil com militar, e eles começaram pelas viaturas. Então, ficaram todos coloridinhas. Está muito parecido. Aquela viatura que você vê de longe e tal. Nem sempre você precisa ter a polícia militar, você precisa ter, inclusive, viaturas discretas também. Eles fizeram, o governo do Estado se empenhou durante um longo período em juntar as duas corporações e começou fazendo pela cor das viaturas, que era absolutamente uma cor inócua, uma cor que não impõe respeito, era um colorido, parecia, desculpa o termo, carnaval aquilo ali. Então agora, eu acho que o que está se buscando é disciplinar para se estabelecer um design sério, né, para a corporação, é o que se espera. Né? Eu ainda não vi o design, mas é o que se espera. Mas o que tem hoje, essa situação parecida entre viaturas das duas polícias, você acha que leva a alguma confusão? Leva a alguma confusão? Não, a ideia leva a uma confusão. Acredito, inclusive, que isso é ruim até para a Polícia Civil. A Polícia Militar é uma força ostensiva. Né? De longe você tem que observar, às vezes, o policial militar, às vezes não. Né? Depende, tropa de choque, por exemplo, por muitos anos, a rota sempre teve uma cor cinza discreta, até porque à noite é melhor, para ela não passar percebida. Passar despercebido. Exatamente, não chamar atenção. A Polícia Civil, em tese, né, como em vários lugares, com exceção daquelas corporações que são mais aparentes, mas a Polícia Civil em São Paulo, ao contrário da Norte Americana, por exemplo, ela não faz policiamento, ela nem deveria ter carro pintado. Nem deveria. O policial civil, por exemplo, é um absurdo, esses policiais civis vestidos de Rambo, um negócio assim. Né, comandos em ação. Comandos em ação é o que nós temos aqui com o major, porque a missão dele é né? Agora, para ir lá na esquina, você não precisa estar com uniforme. Né? A Polícia Civil ela tem que ser discreta, porque ela faz um trabalho de investigação. É gente que às vezes fica 12 horas dentro de um carro comendo sanduíche de campana numa esquina. Né, que precisa se infiltrar no meio, precisa buscar testemunhas, né, verificar quem é que viu o fato, tal. Isso é um serviço discreto, não é um serviço ostensivo. Há muita confusão hoje no Brasil com referência aos papéis das polícias e às atribuições de cada corporação. Essa é a minha visão. Coronel Roberto Alves, sua visão. Eu ratifico até porque a polícia investigativa, a polícia judiciária, ela tem que fazer investigação, ela não tem que chamar a atenção.
A polícia ostensiva preventiva, fardada, uniformizada, identificada, é militar. Está lá, mas isso está na Constituição, isso aí não é criação. Não. O governo não pode nem deliberar a respeito, isso aí é uma coisa que está acima disso. Então ela deveria estar descaracterizada para que o trabalho... Não é complicado, você tem uma... Igual para todo mundo. Acho que o COI, inclusive, não é isso, Não, Marcelo? a nossa viatura será mantida desse jeito, É diferenciado. até pela ação, né? No início aqui da nossa conversa, eu até citei a competência legal da polícia, no artigo 144, parágrafo 5º, lá da Constituição Federal. Ela é polícia ostensiva e de preservação da ordem. A preservação a polícia de preservação da ordem está ligada ao estabelecimento da ordem. Nós não fazemos a prevenção, e sim a repressão. Então, pela característica do nosso serviço, até a nossa farda é diferente. Sim. Então, por isso que ela será mantida, porque a característica é diferente. A especificidade do serviço exige um outro tipo de viatura, de equipamento, fardamento, armamento. Por que da faca na caveira? A faca na caveira, existem algumas informações, né, históricas, né? Diz que numa grande guerra, um oficial britânico adentrou uma área que era uma área nazista ali, e quando ele entra no comando daquela área, havia um crânio, ele pega a sua faca, ele coloca ali como um sinal de vitória, e aí foram acrescentando mais informações. Então, o crânio é a sabedoria. Eu hoje falo a vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte não é... A caveira não é o símbolo da morte, como já foi dito, né? Que vocês cultuam a caveira como um símbolo da morte. Não, não tem nada disso. A caveira é um símbolo da sabedoria. O crânio. A faca na caveira é o significado de vitória. A vitória sobre a morte não é... E sim... Perguntas do público aqui. A Adriana do Morumbi quer saber se existem áreas em São Paulo onde só o COI entra. Não. A Polícia de São Paulo, ela entra em qualquer área de São Paulo. É claro que, para fazer um policiamento, vai precisar de...
É claro. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se nas academias de polícia há aulas específicas sobre aspectos de recursos humanos de atendimento público. Praticamente hoje uma carga significativa na formação do policial, não é do oficial, não, deles do policial, da formação básica do nosso profissional, essa preocupação. Você Pergunta sobre a importância da justiça militar. Bom, a justiça militar, ela historicamente, na história do judiciário no mundo, é a primeira das justiças. Né? Quer dizer, onde começou a justiça? Justamente com as tropas, né, em ação. Começou um vislumbre disso já na Grécia Antiga e se aperfeiçoou em Roma. Né? Então, é a partir daí que veio duas tradições importantes. Primeiro, o julgamento colegiado, vem da justiça militar. Segundo, o julgamento pelos próprios pares, né? Em casos que envolvam o excesso. Por quê? Porque a justiça começou pela atenção que se tem que dar, em especial, né, àquele profissional da violência, né, que tem que, por ser um profissional voltado para a violência, por ser um profissional voltado para aquele aspecto que diferencia o Estado dos outros cidadãos, que é ter no horizonte a possibilidade de agir com força, a disciplina, né, se torna mais importante ainda e, sobretudo, acima da disciplina, a justiça, para que não ocorra abusos, não só da tropa, mas dentro da tropa, que era a maior preocupação que se tinha. Né, você manter uma tropa, né, por muitos anos, a violência era a forma de se manter a disciplina dentro da tropa. E isso acarretava profundas injustiças. Então, a justiça militar é muito importante que se entenda. Ela tem, primeiro, um aspecto muito importante, que é o de manter o tratamento justo, né, e impedir os excessos dentro da própria conformação militar. Então, não é uma justiça corporativa, ela é uma justiça especial. E ela é modelo para as demais formas de justiça civis existentes no mundo. Major Carvalho, a Fabiana de Osasco pergunta, a gente já falou aqui, vamos falar um pouquinho mais se tiver. O símbolo das tropas de elite, faca e caveira, é o mesmo em vários lugares do mundo. Ela pergunta por quê? É um padrão das tropas de operações especiais. Exatamente por essa simbologia. Uhum. Né? E é adotado por essas tropas. Uma coisa é uma peculiaridade da nossa tropa aqui em São Paulo, para o cidadão de bem saber.
Nós somos a única tropa policial militar do Brasil que detém um título de Comandos e Operações Especiais. A tropa de comandos é uma tropa que age em pequenos grupos, em ocorrências sigilosas, de extremo risco, que exige um conhecimento, a técnica diferenciada. É a tropa que é lançada numa missão onde não tem mais ninguém a ser lançado para resgatá-los. Então, em 13 de março de 70, o Corpo Militar Essa foi a pergunta do Fabiano de Osasco. E uma última pergunta aqui, bem objetivamente, Major, do Marcos de Pinheiros. A efetiva ação da Polícia Militar na Cracolândia, qual é? Bem objetivamente, O Major. policiamento Foi uma honra estar aqui hoje presente. Respeito profundamente o trabalho do COI e vejo com orgulho que nós continuamos aí em cima, né, de pé à ordem. Né? Importante. Obrigado, Coronel. Coronel Roberto Alves. Agradeço a oportunidade novamente, né, parabenizando os convidados, e realmente é sempre importante ressaltar e exultar as grandes organizações e instituições, e nós fazemos isso com muita galhardia e com muito prazer. Muito obrigado pela presença de todos. O nosso respeito aqui da equipe do programa Gente que Fala também ao trabalho desenvolvido pelo COI, que a gente tratou muito bem aqui hoje neste programa Gente que Fala. O agradecimento, portanto, ao Major Gentil Epaminondas de Carvalho Júnior, o Major Carvalho, do COI, o advogado e jornalista Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal, e o coronel PM, advogado e psicólogo Roberto Alves dos Santos. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Um bom final de semana para todo mundo, tchau e até o programa de segunda-feira.